Fala galera, agora depois de 10 minutos a gente vai começar realmente a gravar. Meu nome é Stefânio França, tô aqui falando com vocês, mais de 3 mil pessoas aí na nossa live. Eu tô aqui com uma pessoa muito top, velho. Cara, você, pra tá aqui, você tá ganhando uma consultoria de graça on the line. Eu quero apresentar pra vocês uma pessoa que a gente tá recebendo hoje na nossa timeline, no nosso canal, na nossa série, a Gabi Drummond. Gabi Drummond é uma pessoa especial que eu conheci recentemente através de uma outra colega minha, que é a Tieta, que já fiz uma live com ela também, você pode assistir lá no meu Instagram. E a gente vai falar hoje, cara, sobre um assunto sensacional que é educação financeira básica. Mas primeiro eu quero conhecer quem é a Gabi para apresentar para vocês. E aí, Gabi, boa noite. Boa noite, Stefânio. Primeiramente, gostaria de agradecer, por essa oportunidade. Como eu falei hoje no meu Instagram, você é uma pessoa que eu admiro demais. É uma pessoa de pessoas, né? Que a vida, entrega a vida para fazer a diferença, para ensinar, para ajudar, para estender a mão. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui, né? Então, de estar aqui, de estar começando esse projeto contigo. Então, eu gostaria de te agradecer muito por isso. Legal. Ó, esse projeto como é que é? Eu vi um monte de coraçãozinho ali, deve ser da irmã da Gabi. Olha só, eu tô de longe aqui, dá pra ver de longe. Esse nosso formato agora, esse formato de live que eu vou fazer, eu tô gravando ali, tem o nosso Moisés, que é o cara fantástico, que é esses vídeos que vocês vê meu aí, quem faz é o Moisés. Os vídeos top assim, bagunçado, faz um monte de treta, cambalhota, como diz o Moisés, né? É raio caindo, é o Moisés que faz os meus vídeos. Ele tá ali atrás e ele tá gravando pro YouTube, que a gente vai jogar esse vídeo aqui pro YouTube. Mas a gente tá fazendo um making off aqui na hora. E eu vou perguntar pra Gabi aqui, quem é a Gabi? Gabi, quem é você? Tipo assim, pra você falar lá pras mais de 3 mil pessoas, pras mais de 100 mil pessoas que vão ver, eu tenho certeza que eu vou impulsionar isso aqui amanhã e nós vamos ter mais de 100 mil pessoas, vamos bater essa meta, me ajude a bater essa meta. Quem é a Gabi? Da onde você veio? Você tem uma irmã gêmea? Sim. A gente já fez uma live. Fala um pouquinho sobre você. Bom, meu nome é Gabriela Drummond, eu tenho 32 anos, sou formada em publicidade e marketing. Ao longo de toda a minha carreira também, como Stefânio, né, sempre gostei de atender pessoas, trabalhar com pessoas, então acabei migrando, né, para o marketing de relacionamento. Trabalhei em algumas multinacionais, mudei para a Austrália, como o Stefânio já falou, né, eu morei 2 anos lá, tive uma empresa de marketing digital e voltei para o Brasil, caí de paraquedas na produção, gerenciamento de eventos de alto rendimento, né, de desportos aquáticos, continuei trabalhando com pessoas, mas aí com a parte, né, de recursos públicos, etc., trabalhei em Olimpíadas, eventos pré-olímpicos. E em 2017 eu fui convidada, né, por uma das maiores, a maior multinacional, né, do meu segmento, para conhecer o que eu costumo dizer que é a loucura e delícia da proteção financeira, né? Passei por um processo seletivo bastante longo aí, e entrei, me apaixonei. Costumo dizer que é a loucura porque a gente está num país que ainda engatinha, né, quando a gente fala de educação financeira, e a delícia porque é um trabalho que é muito nobre, né? Um trabalho que legal muda demais. Vidas e que salva vidas. E Gabi, você engraçado, eu peguei a Tieta aqui, que a Tieta fala que tem 31 anos, né? Como é que são gêmeas? Um tem 31, outra tem 32. Brincadeirinha, Tieta, quase beijinho 32, no coração, quase 32. Tá igual eu, sempre tô diminuindo, então só não vou julgar porque eu sempre faço a mesma coisa. Gabi, então assim, a primeira pergunta é, como que é nessa vida que você tem? Como que é ter uma irmã gêmea? Só pra galera te conhecer. Como é que é essa parada de... Hoje você tá ruiva, ela tá loira, mas você já vi nas fotos do Instagram, vocês eram mesmo... Como é que é essa parada nós de ter irmã somos gêmea? bivitelinas, né? Muita gente nem acredita. Nós somos muito parecidas para sermos bivitelinas, né? Mas eu acho que é a maior ligação que existe no mundo. Então aquela coisa que falam, né, de às vezes você sentir o que a outra está sentindo, é uma amizade que ninguém nesse planeta me conhece como ela, é uma pessoa que eu admiro absurdamente, a gente sempre caminhou juntos, é incrível, você nunca vai se sentir só, tendo uma irmã gêmea, então
eu sou muito feliz por tê-la na minha vida. Já confundiram em algum momento, tipo assim, eu digo assim, tipo, namorado, tipo assim, já. Chegar e abraçar a outra pensando que como é que é essa parada, entendeu? Já, algumas vezes. O mais engraçado, né, quando eu morava na Austrália, a gente ficou 1 ano sem se ver. Né, e a gente nunca teve tão parecida quando a gente se reencontrou depois de 1 ano. Né, e eu era casada. E quando a gente se reencontrou, a gente viajou para a Indonésia e meu ex-marido o tempo todo confundindo, né? Pegava na mão dela, né? Saía. E ele falava, vocês estão tão parecidos que eu tô confundida aqui, mas é sem querer. Mas já aconteceu várias vezes. E tipo, ir pra escola ou ir no trabalho no lugar da outra, vocês já fizeram tipo alguma loucura assim, tipo que os gêmeos fazem assim, que todo mundo que não tem, o pessoal diz que eu tenho um irmão gêmeo pra fazer um monte de coisa igual eu faço, né? Deve ter alguém fazendo as coisas por mim. O máximo que a gente fez foi trocar uma vez de sala de aula, mas nunca aproveitamos tanto assim. Não, acho que poderia ter aproveitado mais. Quem sabe ainda nesse período, ainda não é nova ainda, né? Trabalho, vou pintar o cabelo de novo, você não vai nem ficar sabendo. Vai ser muito bem recebida, viu, Gabi? Eu vou fingir que não tô sabendo de nada. Vou aproveitar as duas. Legal demais. Gabi, a gente tá aqui para falar sobre essa parada de educação financeira básica e a gente vem de uma estrutura brasileira, onde as pessoas elas são muito desorganizadas. Então as pessoas na prática eu até vi esses dias um meme, né? Tipo assim, esse negócio de viver só se vive uma vez. Eu já passei o tanto cartão de crédito que depois a conta chega, a matemática chega no momento. O que é educação financeira básica? Se você pudesse traduzir, o que é esse tema? Bom, eu acho que a educação financeira básica ela é composta de vários, né, conceitos, mas a maneira mais simples de entender, né, é como você vai estruturar a sua renda, né, mensal, de maneira que você consiga ter a sustentabilidade ao longo de toda a sua trajetória. Então, todas as vezes que eu converso com os meus clientes sobre isso, né, a maioria, né, você falou da questão, né, do Brasil, é um fator histórico e cultural, né, desde lá da colonização, né, então não tem como a gente exigir tanto, né, dos brasileiros, a gente está engatinhando nesse sentido. Então existem, né, por exemplo, a questão, eu costumo dizer que a gente vive no modo deixa a vida me levar, né? O brasileiro ele né, uma das populações que mais gosta de viver, aproveitar, curtir, né? E isso é maravilhoso. Só que ao mesmo tempo a gente é extremamente otimista e a gente não projeta lá para frente. Então a educação financeira ela vai ser sempre, né, pautada por alguns pilares. E é muito simples, né, parece complexo, mas é muito simples. Se a gente dividir, né, em 3 pilares principais, a gente consegue, né, mudar a nossa mentalidade, mudar a chavinha e começar um planejamento, né, equilibrado. Quais são esses pilares? Né? Pilar do presente é tudo que está ligado às nossas despesas e responsabilidades mensais. Né? Então lá no pilar do presente a gente separa por percentuais quanto que a gente deveria, por exemplo, gastar, né, no mês para a gente ter tranquilidade e poder sobrar, né, para o resto da organização financeira. Então lá no presente a gente tem que gastar no máximo, estourando aí 50% do que a gente arrecada, né? Como eu falei, para que a gente consiga ter sobra, tanto nos gastos variáveis quanto, né, nas despesas variáveis e nas fixas. Só que o que é a grande questão? Né? O brasileiro ele não tem controle dos gastos. Eu acho que a maior dica que eu posso dar hoje, né, é começar a anotar, né, o tempo todo, como diz o Gustavo Cerbasi, né, que você se torne o louco da organização financeira, anotando cada gasto. Fui no barzinho, tomei um chopp, vou anotar. Se você tiver o hábito de fazer isso todo mês, né, você vai conseguir ter o comparativo e entender quais são os gastos que de fato são supérfluos, né, e quais são os gastos que, né, são realmente necessários. A gente tem que ter, como eu disse, a sustentabilidade. Então tem que ter reserva para poder aproveitar, para poder, né, curtir, viajar e fazer o que gosta, né? Mas tem que ter esse controle para conseguir ter tranquilidade. Segundo pilar, o pilar do futuro, né? Que é onde estão os sonhos, projetos, planos, né? Onde tem também a reserva de emergência, que é essencial em todo planejamento básico, né? Então, por exemplo, para quem é seletista, para quem é autônomo, essa reserva de emergência ela tem que ser, né, de pelo menos 6 meses do valor da nossa renda. Para quem é servidor público, né, pode estruturar uma reserva de emergência um pouquinho menor.
não. Para que serve essa reserva de emergência? Para os imprevistos que podem acontecer no dia a dia, por exemplo, quebrar um dente, até a questão de uma perda de emprego. O Covid ele veio para mostrar para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, o quanto que é necessário, né, estruturar a reserva de emergência. Hoje eu tenho muitos clientes que falam: Gabi, ainda bem que lá atrás você falou isso. Eu achava que estava tudo bem, eu estava voando na minha carreira, eu estava crescendo, abrindo negócios e, né, veio o Covid para tirar todas as nossas garantias, né? Então, estruturei minha reserva de emergência, vou cuidar dos meus projetos a médio e longo prazo, através da diversificação, né, de investimentos, renda fixa, variável, etc., que eu acho que a gente vai se delongar nos próximos encontros. Aí, na parte do futuro, o ideal é que a gente separe pelo menos 20% da nossa renda mensal para estruturar, né, esses projetos e sonhos. Ah, Gabi, eu consigo separar 40%. Excelente. Né? Isso quer dizer que você vai ter a estruturação da sua aposentadoria mais rápido, vai ter os seus projetos, né, e sonhos, eles vão chegar muito mais rápido, né? E terceiro pilar é o mais importante de todos e a menor partezinha do planejamento, né? Eu acabei não falando muito do que eu faço, né? Eu sou consultora de proteção financeira e eu cuido principalmente desse pilar, né? Hoje a minha empresa, eu tenho uma corretora, né? E a nossa empresa ela tem alguns braços, né? A parte de investimentos, a parte de proteção e blindagem. E a blindagem eu costumo dizer que é a mais importante porque é ela quem, né, protege tudo isso que eu estou construindo para o futuro, né? Então, se acontece alguma coisa grave comigo, né, com a minha força de trabalho, com a minha saúde, eu não vou ter capacidade de mais nada. Não tenho capacidade de trabalhar, não tenho capacidade de gerar renda. Então, né, vai impactar o que eu estou construindo para o futuro, vai dilapidar patrimônio, né? Então, todas as minhas garantias, né, para o futuro, elas podem ruir. Né? E também a mesma coisa com o presente. Se eu não tenho um planejamento, uma gestão de risco bem estruturada da minha vida, eu não vou ter condições de manter o mesmo padrão de vida que eu tinha antes desse imprevisto. Então, o ideal é que a gente separe no mínimo 5%, né, para poder proteger o todo. A gente estava falando aqui, a Gabi estava falando que uma das primeiras regras é você anotar tudo que você tem para anotar na sua vida. Se você vai fazendo as coisas, você vai anotando e você vai se regularizando na sua vida. Hoje a gente tem vários aplicativos que ajudam isso, né, Gabi? Você também a fazer as anotações dos seus aplicativos. Não sei se você usa um e pode indicar para o pessoal também. Eu sou da velha guarda. Eu tenho uma planilha de controle financeiro. Quem quiser depois pode mandar inbox e me pedir. Porque eu consigo ver o ano inteiro lá e eu vou lançando. Mas tem alguns, eu até trouxe a colinha aqui, né? Meu dinheiro, que o Stefano inclusive dividiu lá hoje, né? Escreveu um artigo sobre isso no blog dele. Meu dinheiro, Organize, guia de bolso. Então tem várias maneiras, né? E se for, né, também da velha guarda, você pode anotar à mão mesmo, que é onde mais dói, que você de fato vê, né, onde é que teu dinheiro está indo embora. E tem um bloquinho de nota, né, Gabi? Você compra o celular hoje, geralmente ele vem um bloquinho de nota. Eu, por exemplo, quando eu viajo, e aí essa experiência negativa para contar para vocês. Aí eu viajei, mano, Estados Unidos, dólar, primeira viagem, mano, Vegas, Miami, Nova York, Las Vegas, viagem de sonhos, né? Assim. E aí, eu fui passando cartão de crédito, e aí, mano, teve uma hora que assim, não dava mais pra anotar. Mano, meu cartão de crédito, ele não tem limite, sabe? Mas eu consegui acabar com o limite de um cartão que não tem limite, sabe? Cheguei no topo assim do cartão e aí ele é daquele que acaba o limite e ele ainda você continua passando, sabe? E aí ele virou vermelhinho. Foi uma experiência muito maravilhosa que eu tive nos Estados Unidos, mas depois do evento, né? A conta chegou. E aí, quando você faz as coisas de forma desorganizada, de forma sem planejamento, você tem as consequências. E aí as consequências do que a maioria das pessoas hoje, elas têm. Às vezes as pessoas elas têm muitas dívidas, elas não conseguem passar as coisas pro débito, elas não têm as suas reservas, igual a Gabi estava falando aqui, que foi no segundo ponto, você separar o que você tem que gastar. A questão do cartão de crédito, né? Muita gente acha que é vilão. Mas se você consegue usar com sabedoria, ele vai ser, né, um grande aliado. Então essa é a questão. Estruturar um limite que eu consigo ir até esse limite. Já tenho noção quanto que eu posso gastar aqui no cartão de crédito. Ele vai reverter em milha, vai ter benefício, então vale a pena usar. Né? Mas esse é o grande vilão também no brasileiro, porque o maior problema, né, a gente tem mais de 66% da população endividada, é cartão de crédito e financiamento. Isso é uma mentalidade daqui. Né? O brasileiro ele gasta mais. Em maioria
do que arrecada. A gente está falando, né? Lembra que eu falei do pilar lá do presente, no qual a gente tem que gastar no máximo 70% do que a gente ganha? O brasileiro está gastando de 90% a 120% em média. Ou seja, gasta o que não tem. Por isso que se reverte, né, em tantos endividamentos. E não é, né, a parcela que tem, por exemplo, rendas menores. A gente está falando de todas as camadas da sociedade, né, de quem tem mais laço, de quem tem menos financeiro. Né? O que vai mudar é que, por exemplo, quem tem mais laço financeiro se endivida lá com carro, né? E quem tem menos vai se endividar com a compra de um tênis, por exemplo. Então, mas essa questão vai para todas as camadas, né? Cultural mesmo. Todas as camadas, essa questão do cartão de crédito realmente é uma coisa que você... Tem gente que não pode ter cartão de crédito. Se alguém te pede um cartão de crédito emprestado, minha mãe dizia que é porque essa pessoa não pode ter. Se ela tivesse, ela não precisava estar te pedindo. Então, assim... e aí o que acontece? Lá nos Estados Unidos você não divide, você passa de uma vez. Eu ia falar justamente isso. Então aí você passa o cartão de crédito, ele vem todo no outro mês sem dó. E eles ainda, olha, eu lembro que uma vez, né, como eu falei, eu morei na Austrália, e uma vez eu entrei numa loja, tinha um vestido, coisa mais linda do mundo, e aí, só que o vestido era caríssimo, ainda não estava ganhando em dólar. Cheguei pra moça, falei, moça, eu consigo parcelar em quantos? Aí ela... Oi? Oi? Ai? É justamente isso. Se você não tem, você não parcela, né? Então, é coisa daqui mesmo que a gente precisa, né, mudar. E essa questão de você parcelar a longo prazo, quando você começa a se organizar, né, a primeira coisa que você tende a cortar são essas parcelinhas que são pequenininhas, sim, ficam lá invisíveis no orçamento, né? Então você passa a ter mais sabedoria, né, e consciência para estruturar, né? Eu até brinquei com a Gavi. Eu tenho uma filosofia de vida hoje, minha, Stefânio. Eu sempre digo, né? Você tem que seguir quem tem resultados, né? Um dos meus resultados que me ajudou, esse, por exemplo, esse que a Gabi estava falando, que é para você iniciar, você gastar 70%. Eu estou naquela fase que eu gasto 20% só, conto só com 20% do meu salário. Então tá rico já, tá diversificando lá no futuro. Não, e porque assim, um dos objetivos era chegar na lei de Pareto, 20-80, e chegar no momento da minha vida, que é um dos objetivos que eu né, daqui a 5 anos, de que eu sempre digo, gente, isso é pro futuro, né? É outro nível que a gente vai conversar depois. Enquanto você não ganha dinheiro dormindo, algo de errado está acontecendo na sua vida. Você tem que estar dormindo e tem que estar ganhando dinheiro. Se você não está ganhando dinheiro dormindo, você tem que rever muitas coisas. Vai ler um monte de livro para você mudar de mindset. Mas isso é um assunto para a próxima live, que a gente está no básico ainda. Do básico, a primeira coisa que a gente estava falando é você fazer a anotação de tudo que você gasta. Isso vai te ajudar. E por que eu disse essa viagem dos Estados Unidos? Porque ela me deu uma experiência que depois disso, todas as milhares, sabe, dezenas de viagens que eu fiz, o que eu fiz? Cara, eu falei, não vou mais fazer isso, né, velho? Então eu falei bem assim, eu viajo com o valor certo do que eu vou gastar. Exato. Então assim, eu vou um exemplo. Quanto mais você conseguir se planejar com antecedência, sim. Né, melhor ainda. E aí, tipo assim, eu dou um valor pro meu dia de viagem, sacou? Tipo assim, olha, o meu dia de viagem, eu vou gastar um exemplo, $300. Então, eu fico anotando tudo, chega no final do dia, deu $280. Ah, então amanhã eu tenho $320, entendeu? Mas eu vou assim, e isso, cara, melhorou esse negócio de anotar, melhorou as minhas viagens, e eu sempre volto com dinheiro agora, né? Olha, que coisa boa. Só voltava a acabar. E fora que, como você tem renda residual, né, por conta da diversificação dos seus investimentos, você ainda está ganhando enquanto você está viajando, né? Sim, então, sim, sensacional. Isso que é a inteligência financeira. E o segundo era qual? O segundo ponto a segunda dica, no presente, falar sobre o dinheiro, né? Isso é uma coisa que ainda é um tabu muito grande, né? Aqui no Brasil as pessoas precisam cada vez mais falar sobre dinheiro. De novo aqui os patrocinadores aqui. Vou pegar, tem outro livro aqui. Falar, da Poranga, calçados sustentáveis, veganos, a outra patrocinadora. Bom, cada vez que cai o solar, a gente vai colocando mais um livro. É sempre alguma coisa para pendurar. Espera aqui. E aí começa esse pensamento de novo, tá? Você pode começar... de eu falar sobre dinheiro? E aí lá no corte. Tá. Vamos lá.
Bom, Stefânia, então, Vamos lá. Eu acho que outra dica que é muito valiosa é falar sobre dinheiro dentro de casa. Se você passa a fazer isso com o marido, com o filho, né? Inclusive, houve um projeto no Brasil, não vou lembrar quando, né? Que começaram a trazer a aula de educação financeira para as escolas públicas. E eu sempre falo, né? Que o Brasil ele é um país já muito rico, né, em recursos. Se a gente tivesse educação financeira na base, ninguém ia bater o Brasil. Só que a gente não tem, né? Então, a educação financeira, né, pais, mães, a gente tem que começar com os nossos filhinhos, ensinando a noção do que é poupar, a valorização do dinheiro, né? Então, conversar sobre o dinheiro faz muita diferença. E é um sonho meu, né, inclusive, levar, né, para cada vez mais pessoas, isso começando, né, dos pequenininhos, né, educando pais e crianças, né, de maneira lúdica. Acho que a gente pode fazer uma live depois aí, sobre, né, direcionada para os pais que tem crianças para poder ajudar. O Moisés já é um cara que tem 2 crianças, ele pode, né, já ser o nosso primeiro cliente. Outra coisa que eu costumo dizer, né, que a riqueza ela não está em quanto você ganha, né? As pessoas às vezes acham que elas têm que ganhar, né, 10 mil, 20 mil, 15 mil mais para ser milionário, né? E ela está em quanto você consegue fazer a gestão, né, dos teus recursos, quanto você consegue poupar, né? E aí, quanto mais cedo você começar, tanto, né, no planejamento de aposentadoria, eu falo para os meus clientes, começa o planejamento de aposentadoria para o teu filho que acabou de nascer. Você bota ele R$150 por mês para essa criança e nunca mexe, ele nunca vai ter que se preocupar com a aposentadoria, né? E hoje a gente vive um cenário que é catastrófico, né? 99% da população, né, em idade de se aposentar, ou tem que continuar trabalhando para manter padrão de vida, ou precisa, né? Ou depende de caridade, ou depende da família, né? Então, a gente está falando de 99% da população. Ser autônomo, né, servidor, todo mundo. Hoje os benefícios já não são os mesmos e ninguém sabe o que vai acontecer lá no futuro, né? Então é muito importante ter essa noção e começar cedinho. E a proteção financeira é a mesma coisa, né? Quando você, né, faz um planejamento de gestão de risco personalizado, né, o mais cedo possível, você vai garantir, né, coberturas muito maiores, né, para proteger saúde, renda, profissão, patrimônio, aposentadoria, né, a família como um todo. E você vai garantir, né, valores muito menores, né, custo muito menor para fazer um planejamento de proteção. Legal. E essas são as 3 dicas aí que a Gabi falou, né, para você poder. Eu acho que você pode começar aos pouquinhos, que é uma dica também. Se você não consegue... Estefânio, Gabi, eu gasto 110% da minha renda. Então começa com a meta de gastar 100, depois começa com a meta de gastar 90. É igual eu falo para vocês sempre aí no meu dia a dia. Quer começar a coisa, você tem que criar hábitos de você se organizar. E isso é uma questão de organização. Se você criar o hábito de guardar, naturalmente, quando você vê que está passando da linha, você vai falar, opa, eu tenho que guardar. Ou para uma viagem, ou para a minha vida. Você vai separando os potinhos dos seus desejos e aí você vai ser uma pessoa mais feliz. Isso foi muito bem colocado, né, desses hábitos, porque todo mundo acha que para começar a investir precisa ter um laço financeiro gigantesco. Eu vejo muito dos meus clientes, Gabi, eu só vou começar amanhã, ano que vem, quando eu tiver tanto. Não, começa hoje, faz um planejamento menorzinho de proteção, né, começa a investir um pouquinho, começa a diversificar, que você vai ter lá na frente, né, quando você vai mudando esse hábito, você vai ter muito mais tranquilidade lá na frente. Eu sempre digo que quando você muda os seus hábitos, ele muda o seu destino sem você perceber. À medida que você vai mudando os seus hábitos, os hábitos de vida, desde os pequenos até os grandes, isso vai mudar todo o seu destino. Eu tô até com um livro ali que ele tá segurando o celular. É Domine o Dinheiro, do Tony Robbins, que é um dos livros mais fantásticos que eu já li. Ele mudou o meu mindset, me levou para um outro patamar de nível da minha vida. Tô com outro livro que eu participei de um evento com T. Harv Eker, que é o Segredos da Mente Milionária, que também é sensacional. Ele fala muito dessa coisa básica de você falar do dinheiro. É uma das coisas que ele fala, você tem que quebrar essas crenças limitantes, achar que o dinheiro é seu inimigo, e muito pelo contrário, focar em poder guardar, em poder
você não tem que amar o dinheiro, mas você tem que cuidar dele. Porque eu sempre digo, né? Se você ama as coisas nunca vão te amar de volta. Então o foco aqui não é que você seja uma pessoa desesperadamente focada em simplesmente ter coisas. Não, é que você tenha uma vida saudável. É a educação básica financeira, para você ter uma vida básica, sustentável, que se você trabalha, seja lá no que for, você consiga se organizar para que você tenha um negócio que eu chamo que é, cara, que dá muita alegria na vida, você ter paz. Sim. Cara, você ter paz, Gabi, na hora que você senta num restaurante, eu sempre digo para as pessoas, você sentar num restaurante, você dar um presente, você levar as pessoas da sua família para algum lugar, você morar bem, você colocar o combustível no seu carro, você ter paz quando você for fazer isso, ter a certeza de que não vai te faltar porque você tá organizado, isso não tem preço. Eu posso dizer para vocês que é uma das melhores sensações que tem no mundo, sabe? Sim, sim. E é tempo, né, para você estruturar isso. Eu vou passar para a última pergunta para a Gabi, para ela falar um pouquinho aí do que ela faz, né? Que eu queria fazer essa pergunta. Gabi, na Austrália, nessa experiência que você teve, como que você enxergou, assim, hoje quando você está aqui no Brasil, qual que é o mindset que tem de diferente? Porque a Austrália é um país maravilhoso, né? Eu amo o Brasil, mas eu sei que a Austrália é um país de primeiro mundo, sim. Focado no desenvolvimento, as pessoas vivem um pouquinho melhores. Qual que é esse mindset de diferença que você pode trazer de dica para as pessoas? Eu sempre fui muito workaholic, então ainda sou, você sabe. Mas quando eu fui para a Austrália, eu aprendi, né, que lá eles trabalham para viver, eles não vivem para trabalhar. Então, o que é mais valioso para o australiano é poder sair ainda de dia para o trabalho, para o parque com os filhos. Então, hoje, né, e eu vim para o Brasil com essa mentalidade. Né, a Austrália foi um país que foi colonizado por presos, né, e que deu certo, né, sendo colonizado. Então, eles saem daquela métrica de que você precisa, né, ir para a escola, estudar, passar no concurso, isso é excelente. Mas a mentalidade que eu trouxe é que não importa de onde você tem, de onde você vem, o que você tem, o que você faça. Né? Você consegue crescer se você quiser, se você se dedicar, você consegue crescer. Né? Então, para mim, hoje, né, o que é mais valioso, assim como você, né, é estruturar a minha vida de tal forma que eu consiga cada vez mais ter, né, ganhar escalabilidade no meu trabalho, né, ter renda residual para conseguir aproveitar a vida. Né? Porque senão a gente veio para trabalhar. Sim. Então, eu acho que isso é o mais legal, assim, né, da Austrália. Eles são muito batalhadores, mas eles trabalham com muito mais tranquilidade, né? Aqui, quando a gente vive para trabalhar, né, o brasileiro tem muito essa coisa, eu preciso conquistar, eu conquisto um carro, não é suficiente, eu preciso ostentar, então essa mentalidade a gente precisa mudar, para a gente ter cada vez mais, né, tranquilidade e equilíbrio, né, durante a nossa trajetória. Legal, legal demais, a gente está bem alinhado, acho que com a filosofia de vida. Eu sempre falo aí, as pessoas sempre ficam me perguntando no direct, eu não respondo porque naturalmente não tenho tempo de responder a todas as pessoas que fazem as milhares de perguntas, mas eu sempre digo essa dica que eu acho que pode resolver grandes problemas. Agradeço aí todas as mensagens que a galera sempre manda para mim, mas uma das coisas que eu aprendi na minha vida, em especial depois que minha mãe faleceu, eu já vinha com essa filosofia, mas isso foi muito mais forte, é que a vida é muito curta para ser pequena. E a minha vida hoje, ela tem Deus como pilar, mas assim, aqui na Terra, eu vou viver as melhores experiências que eu tiver. Então, assim, que eu tiver oportunidade. Então, a minha vida está pautada em eu viver experiências, relacionamento e conhecimento. Por isso que eu sou sempre lotado de um monte de livro, focado em fazer o máximo de relacionamentos não rasos. Eu sempre digo para as pessoas, pare de fazer relacionamentos rasos e comece a fazer relacionamentos profundos. Quanto mais relacionamentos rasos você faz, mais a sua vida vai ficar vazia e menos divertida. Por isso que as pessoas perguntam se eu me divirto, por isso que eu me divirto muito, porque eu sempre estou me aproximando de pessoas fantásticas. E procure viver experiências, que é isso que o australiano realmente... Eu já vi, inclusive tem colegas australianos aqui assistindo a live, e eles concordam e corroboram com isso também. A galera é muito focada em experiências, sabe? Sim, é focada em relacionamento, focada em viver. E o mundo isso ele muda, é muito grande, né? Tem muito essa top. Mentalidade de você nascer e morrer no mesmo lugar. Caramba, sim. Tem tanta coisa lá. Eles valorizam muito, né, tirar um ano sabático, né? E você cresce imensamente. Sim, sim. Eu larguei o Brasil, né? Eu tive uma empresa de marketing digital, mas eu fui garçonete lá, né? E é uma atividade extremamente bem remunerada. A gente está falando de um dos salários mínimos maiores do mundo. Mas, por exemplo, eu, né, lá sendo garçonete, eu tinha toda a qualidade, condição de viajar. Né? Então é isso.
independente do que você está fazendo, você conseguir, né, ter tranquilidade e viver, né, aproveitar. Top. A gente passa agora para a parte final. A Gabi tá tentando ver minhas perguntas aqui, gente, tentando colar na prova. Vamos lá. Vou fazer agora algumas perguntas. A gente está entrando aí nos nossos 8 minutos finais da nossa live. Já deixar aí o meu agradecimento aí à galera que tá assistindo. Obrigada. Vamos ver se a gente foca em bater mais de 100 mil aí no IGTV logo depois. Tamo junto. Responsabilidade. Foi um prazer muito grande aqui estar com você, mas vamos fazer algumas perguntas aqui top, tá? Gabi, se você fosse uma capital do mundo, qual que você seria? Eu sou suspeita, eu acho que é mesmo que a minha irmã falou, Melbourne, que eu morei, assim, velho mundo, novo mundo. A gastronomia, cultura, história, tudo. História que é curta, mas assim, eu admiro pra caramba Melbourne, que eu morei. Legal. E meu coraçãozinho ainda tá lá. Melbourne é na Austrália, tá, pessoal? Só pra vocês saberem, certo, né? Sim. Certa resposta! Gabi, qual foi a melhor experiência que você já teve na sua vida? Se você fosse dizer assim, melhor, the best experience. Também a Austrália, porque foi a mais difícil, né? As pessoas romantizam muito a ida para fora. É uma cultura diferente. Você nunca, né? Você vai sempre ser um imigrante, independente do que você faça, você sempre vai ser. É a mais difícil, mas é a que mais te engrandece, né? Então a minha visão, né? Principalmente aqui em Brasília, que a gente fica, né, nessa bolha aqui, protegido, a minha visão assim de mundo se ampliou muito. Então, a Austrália também. Top demais. Vou fazer uma pergunta. Antes de morrer, você gostaria de 3 pontinhos? Viajar o mundo. Viajar o mundo, tá no meu... Daqui a 4 anos e 2 meses eu vou parar minha vida para dar uma volta ao mundo. Então estamos bem alinhados. Pergunta de prova. Loira ou morena? Loira ou morena? Ruiva. Ruiva, é ótimo. Se você fosse eleita presidenta da República, qual que seria o seu primeiro ato? Bom, eu não contei que eu sou vegana, né? Então, a questão do veganismo é uma questão muito política, né? Que envolve tudo. A questão de impacto ambiental, a questão, né, das diferenças sociais, de equilíbrio, enfim. Eu acho que eu traria mais consciência, né, para as pessoas em relação a isso. Inclusive, a nova vice-presidente, ela até coloquei lá no meu Instagram, ela está trazendo várias propostas nesse sentido, de fazer com que o mundo entenda, né? Não o veganismo em si, mas que a gente precisa mudar hábitos de consumo para que a gente tenha sustentabilidade, né, nesse planeta, que a situação já está... Top. Que hábito, Gabi, você gostaria de mudar na sua vida? Se fosse tipo, cara, velho, tem uma parada que eu faço, o pessoal até tava reclamando, vou até postar aqui que é engraçado. Olha, negócio, eu passo metade da escova do dente na coisa. Eu tenho uma mania, Gabi, que eu escovo os dentes e eu termino de limpar a coisa na minha... Agora, Sam fica puta de raiva, velho. Ai, meu Deus, hábito do dia a dia. Minha mãe sempre fala que eu tenho, né, que eu quero abraçar o mundo com as pernas. Então, eu tenho que mudar o hábito de fazer 30 coisas ao mesmo tempo, né? Separar e focar, isso é o mais difícil. Mais algum hábito, assim, da vida da Gabi, assim, você, tipo assim, esquece alguma coisa, joga a roupa fora do cesto, tipo que é uma parada assim? Ou esquece de escovar os dentes, ou dorme sem escovar, como é que é assim? Eu tenho muita mania de dormir com luz acesa. Dormir com a luz acesa. Péssimo hábito, péssimo. Então, é uma coisa que eu preciso muito descobrimos alguma coisa da Gabi. Deito, começo a ler, deito, faço outra coisa e apago, cansada. Vamos para as próximas 2 últimas perguntas. Se você tivesse um programa de TV, qual que seria o tema dele? Eu tenho meus 2 amores, né? Que é a educação financeira e a questão do meu hábito de vida. Então, seria um ou outro, porque os 2 são nobres, os 2 transformam vidas. Então, pode ser um ou outro? Pode. Para fechar, qual conselho você daria para Gabi há 10 anos atrás? Comece a guardar dinheiro. Legal. Não é porque você está no topo que você não pode cair. É verdade. Muito bom esse conselho. Pessoal, chegamos aqui no final da nossa live. Quero dar um beijo para vocês. Você não contou da consultoria? Um beijo para a Gabi. Olha só, a Gabi, a gente vai abrir aí umas caixinhas. Amanhã eu vou começar a abrir umas caixinhas para os nossos próximos.
E ela vai selecionar algumas pessoas para você. Tem o Jean aí, que é um amigo meu, ele já falou que queria. Eu falei, ele falou, Jean, vou sortear aí uma para você. Né? Sortear uma para você foi bom, tá bem direcionado. Marmelada. É, marmelada. O Jean Volser, que ele quer uma consultoria da Gabi, ele já falou comigo, mas nós vamos liberar algumas outras pessoas. Pode falar com ela no direct, procurar. Nós vamos fazer uma série de lives, de 4 ou 5 lives sobre o assunto. Você pode ir entrando, perguntando pra gente como é que funciona. Nós vamos bolar aí um programa para você ter uma primeira consultoria grátis e depois, quem sabe, você não contratar aí os serviços da Gabi. Beijo no coração para todo mundo. Ó, coraçãozinho lá, Gabi. Beijo, muito, muito obrigada. Foi incrível. Obrigada, Stefânio. Você é maravilhosa. Tá menos nervosa? Tô. A Gabi tava nervosa. É difícil. Eu vou dar uma água aqui pra Gabi, porque ela tava nervosa aqui na live. Sim, né? Tava, meu Deus do céu, Stefânio, o que eu vou fazer da minha vida? Não é fácil falar pra tanta gente, né? Gente, ó, sensacional. Tamo junto. Beijo no coração. Uma ótima quarta-feira para vocês amanhã. Terça, quarta amanhã. Continue nos acompanhando. Segue a Gabi lá no Stories. Compartilha o IGTV e vamos para cima. É nóis. Tchau, tchau, gente. Eu me lembro que essa engraçada, a primeira vez que eu fui nesse, meu celular tá descarregando. Deu uma parada aí, pessoal. Tem que fazer um milagre aí. Mas ela não para durante a aula. Você vai falando esses livros. Intervalo patrocinadores aqui, pessoal. Quem que são os patrocinadores? Quero dedicar aqui aos amigos nossos, o pessoal da Pump Suplementos. Pump Live. Dá um abraço para quem quiser comprar de graça, entendeu? Tem cupom de desconto. Cupom de desconto. Eu fiz uma viagem que foi Vegas, Miami, Orlando e Nova York. Eita, olha lá.